E o AU continua ouvindo os presidentes de legislativo dos municípios da região da Amal. Hoje nós vamos ouvir o presidente da Câmara de Vereadores de Ipiranga do Sul, município extremamente agrícola e que desponta entre os demais no Rio Grande do Sul por uma série de razões. E também pelos seus administradores, pelo seu povo, pela sua Câmara de Vereadores. O Paulo Boca, como é popularmente conhecido, o Paulo César Pavinato, que recebeu a segunda maior votação nas últimas eleições para o Legislativo e agora está presidente da Câmara de Vereadores em Ipiranga do Sul. Bem-vindo, Paulo Boca. Buenas, senhor Júlio. Tranquilo? É um prazer muito grande estar presente junto a essa estima e grande repercussão que tem no Alto Uruguai Gaúcho, através das entrevistas que possibilitam um maior conhecimento não somente tanto aos prefeitos, aos vice-prefeitos, vice-prefeitos, mas também inicialmente aos presidentes de câmaras e possivelmente mais adiante com todos os vereadores de cada município. Você profissionalmente é uma pessoa muito conhecida na grande região pela atividade que exerce, ligado à área da saúde, ligado aos demais colegas em outros municípios que desempenham papel parecido com o seu, e você acaba conhecendo todos os municípios, muitos colegas e muitas situações, casos e casos e casos. Isso lhe ajudou na carreira política? Certamente. A gente faz parte da equipe de saúde desde o ano de 2000, onde que no município de Ipiranga do Sul existiu um processo seletivo para contratação funcional e logo após, em 2004, foi realizado o concurso público na parte de fiscalização, na parte sanitária, na parte de vigilância ambiental em saúde. E a gente, então, praticamente desde essa época, ao longo dos nossos trabalhos, a gente costuma fazer, através de alguns municípios, através principalmente também da parte estadual, as nossas capacitações. Porque mesmo a gente tendo a nossa parte funcional em nossos municípios, de nosso trabalho, a gente também tem que absorver o que está acontecendo nacionalmente, principalmente no que tange a parte da fiscalização sanitária. E nesse detalhe, assim, Júlio, a gente, nessas capacitações, a gente começa a ter afinidade com bastantes pessoas, porque praticamente nessas áreas de atuações, principalmente da parte sanitária, da fiscalização sanitária, os funcionários, eles são geralmente concursados. É um quesito que é exigido para os municípios, certo? Então, possivelmente, é algum que outro município que somente troca o funcionário na hora da sua aposentadoria, ou por algum outro fator extra que não seria o caso, né? Mas a gente tem o conhecimento de várias e várias pessoas que são consideráveis como, digamos assim, amigos de infância, mesmo não tendo conhecido lá nessa época. Paulo, o trabalho nessa atividade, a gente sabe que é um trabalho difícil, porque você acaba se deparando com situações delicadas, onde cabe punição e tudo mais. É melhor punir ou orientar? Bom, nesse caso específico, ele exige um trabalho ao longo do tempo de principalmente você conhecer o estabelecimento,
conhecer os proprietários. Automaticamente, como o nosso município ele é de um porte menor, então existem poucos estabelecimentos, mas a sua importância ela é igual ao município maior. Então o trabalho que a gente faz em si, na parte de fiscalização sanitária, é um trabalho construtivo junto ao proprietário do estabelecimento. Não é um trabalho em si punitivo, é um trabalho que a gente começa com os cadastramentos, estabelecimentos, com as orientações. Ultimamente, nos últimos 5, 6 anos, a gente tem uma ajuda muito grande da parte do Estado e da própria Anvisa, com os próprios boletins informativos de produtos que estão com algum problema no âmbito nacional, no âmbito estadual. Então, eu acredito que a parte de orientação para prevenir que possivelmente aconteça algum dano à saúde é um fator essencial para o desenvolvimento dessa atividade. Que a impressão que a gente tem é que o empresário, principalmente do comércio, né, e da indústria também, mais ainda, né, ele não erra porque ele está forçando a barra, porque ele vai ganhar com isso. Pelo contrário, né, se ele errar, ele perde, né? Exatamente. Esse é um detalhe muito importante que a gente atenta bastante, principalmente com os proprietários do estabelecimento, para que eles cobrem na parte funcional dos seus funcionários uma atenção. Porque qual que é o maior consumidor, o maior freguês? É automaticamente aquela pessoa que vive ali do lado do seu estabelecimento, que tem o maior conhecimento. Então, se no caso ele segue as orientações, ele segue com um trabalho preventivo dentro do próprio estabelecimento, um trabalho de verificação desde o recebimento de seus produtos, desde lá na parte da entrega, desde a parte da acomodação nos cômodos e na parte que ele está possivelmente acolhendo esses produtos, então quer dizer que ele vai dar para o seu freguês um produto de ótima qualidade. Eu lhe faço essas perguntas, Paulo, porque eu preciso saber como é que o Boca chegou à Câmara de Vereadores sendo fiscal. Exatamente, é até complexo, é até complicado, mas eu acredito que a essência política, ela tem várias conotações, né? E, de repente, lá para trás, essa pessoa também ela tinha possivelmente uma vontade de participar de uma política. Mas, de repente, ela nunca foi convidada. Então, houve convite da parte, na parte dos administradores, nos últimos 12 anos, onde que a gente começou a auxiliar mais uma campanha política, começou a estar mais junto, mais próximo com a parte política em si e com a população. E a gente acabou de entender que a política em si, ela tem que ser feita para o bem do povo. E foi nesse entendimento que o Boca resolveu entrar para a política. Muitas vezes, que nem no caso como fiscal criticado, mas muitas vezes a gente também tem aquele lado que a gente faz a parte construtiva da pessoa e do vereador. Então eu acredito que foi por esse detalhe que eu estou hoje como vereador e atuando na área política e como presidente da Câmara. Você é estreante na política? Não, eu participei já 2 vezes em pleito eleitoral, fiquei suplente, estive suplente, atuei no último quadriênio 2021-2024, eu atuei como suplente também na Câmara. A gente aí pegou ainda mais um entendimento de como que é que funciona a parte em si legislativa. Porque eu acredito que não é simplesmente a gente chegar e pôr o nome para ele ser um legislador. Possivelmente muitas pessoas pensam que seja simples, mas não é. É uma parte muito complexa e muito complicada,
porque ali a gente está trabalhando em si, em prol do povo. E o povo é o nosso bem maior que nós temos, né? Eu falo sempre, Paulo, que as pessoas não imaginam, ao votar para um vereador, que ele pode chegar a presidente do Legislativo e prefeito do município. Exatamente, a possibilidade existe, como também acontece por vários motivos, inclusive na ausência do próprio prefeito, da própria vice-prefeita, e também pode acontecer com algum fato que seja típico de acontecer, que em muitos locais já aconteceu, de onde que o presidente ele assumiu interinamente, provisoriamente, né, e depois veio a perdurar no mandato de prefeito. Nos pede, nos obriga a termos que, afinal, discutirmos. Mas em si, quando se volta a uma realidade, tanto prefeito, tanto vice-prefeita, como é o caso do nosso município, como legislador, como vereador, o nosso pensamento é único em prol do povo. Você está no bloco da situação ou no bloco de oposição ao atual prefeito municipal? O atual prefeito municipal, ele foi reeleito, é Marco Antônio Sana. Nós estamos com 5 vereadores, 4 vereadores da sigla partidária dele, União Brasil. A vice-prefeita Luciana Folle, ela é progressista, nós temos um vereador na parte progressista, então a gente está, esse quadriênio, estamos na situação. Na situação, 5 vereadores da situação e 4 da oposição. Que são 9 ao total no município, né? Exatamente. Nesses primeiros 30 dias, o que foi possível se observar, Paulo? Vai ser um ano bom para se trabalhar, um ano de paz, de sossego? O que... Olha, Júlio, a gente teve, a princípio, o nosso começo, o nosso mês de janeiro, foi um mês totalmente voltado ao trabalho em si na Secretaria da Câmara. O nosso município, ele tinha uma pessoa que era concursada na parte do Legislativo, ela veio se aposentar e possivelmente se pensa em realizar um novo concurso para que fique uma pessoa efetiva na parte da Secretaria da Câmara. Uhum. Então, como agora a situação está com a Câmara, automaticamente, como acontece isso em vários municípios, as pessoas que estavam trabalhando, elas se desligaram em 31 de dezembro. Então, praticamente, apesar de o Legislativo ele ter a sua sequência lógica de trabalho, as pessoas que estão agora trabalhando praticamente estão iniciando um trabalho totalmente novo, estão se adaptando. Mas, felizmente, a gente tem auxílio de nossos colegas de trabalho, nossos colegas do Executivo, de nossa assessoria jurídica. A gente está trabalhando, fazendo um trabalho bom e um bom, vamos dizer assim, um bom início de ano, pois já tivemos uma sessão e nas conversações que a gente teve, eu faço essa ponderação. Bom, muito bom. Que bom isso. Paulo Boca, presidente da Câmara de Vereadores de Ipiranga do Sul. Um município essencialmente agrícola, né, Paulo? Praticamente, quase que na sua totalidade, quase 11 mil hectares de plantio. Esse ano, sendo que Ipiranga do Sul ele é considerado berço do plantio direto, né? Nós temos também, além dessa parte agrícola, a gente tem um desenvolvimento pequeno da parte da atividade avícola, de postura e corte, aviários, né? Nós temos uma bacia leiteira que estão ficando poucas pessoas, poucos produtores, mas uma produção de alta qualidade na produção de leite, semelhante como também a produção agrícola. E que, infelizmente, através dessa intempérie que está acontecendo em partes do nosso Rio Grande do Sul e não deixa de ser em partes também do nosso município, exatamente, na parte do plantio de milho,
a parte maior de plantio de milho ela é realizada pelos próprios produtores de leite, com a finalidade específica para realização de silagem e trato de animais, né? Então existem alguns produtores que plantam comercialmente fazem o cultivo de milho, né? Mas na sua grande maioria, então, na parte verão, é o plantio de soja. Como o município também ele não é tão grande a sua extensão, é um pouco mais de 150 km². Mas mesmo assim, existem algumas partes do município que ela está muito afetada à lavoura, já com perdas consideráveis que o pessoal acredita, os próprios produtores acreditam que já somam até 40%. 40%, né? Várias regiões do estado estão com essa média de... E quando o agro não vai bem, em Ipiranga do Sul, principalmente, né? A cidade também não vai bem, né? Exatamente. O nosso município, como acredito que também existe mais municípios na nossa região do Alto Uruguai, né? Ele é essencialmente agrícola. Existem alguns que têm a parte da pecuária, mas também tudo depende, tudo é ligado, é um elo de uma parte agrícola, de uma parte pecuária. E no nosso município, a diferença que se temos é que praticamente temos poucas indústrias, né? Então, o comércio em si, ele depende praticamente que exclusivamente da agropecuária. Digamos assim, a nossa maior indústria hoje seria a própria prefeitura municipal, a gente falando de empregos, né? Então a gente não tem assim uma outra empresa com maior aporte. Existe sim umas outras empresas que estão começando, que estão atuando, inclusive tem algumas que estão vindo muito bem, né? E tomara que a gente diz assim, tomara que continue a crescer, porque todo o crescer de uma empresa dentro de um município, automaticamente ela vai trazer os benefícios para os proprietários e principalmente o retorno, né, do ICM para o próprio município. Se não todas, a grande maioria dessas empresas tem alguma ligação com o agro. Exatamente. É isso aí mesmo, todas elas são interligadas. De um jeito ou de outro, se o agro vai bem, a indústria também vai bem. Exatamente. E a convivência na Câmara de Vereadores é boa? Olha, Júlio, a princípio a gente, como também eu sempre friso, né, do nosso município, até parece estranho, município pequeno, mas é real, né? Sim. A gente conhece todas as pessoas de dentro do município. E não teríamos o porquê de não conhecer os nossos colegas legisladores, né? Exato. Então tem alguns que a gente já atuou no quadriênio passado e tem alguns legisladores que entraram novos, que é a primeira vez que estão atuando. Mas a gente, pelo menos da minha parte, então, como presidente, a gente teve uma sessão extraordinária, agora no último dia 30, e eu procurarei fazer um trabalho aonde que a gente vai, antes de realizar qualquer tipo de decisão, a gente vai entrar antes numa conversação com os líderes de suas devidas siglas partidárias, da situação e da oposição. Porque simplesmente a gente chegar, eu digo assim, a gente pegar o colega legislador ou o próprio povo de surpresa em algum projeto, em algo no sentido de colocar sem o conhecimento, eu acho que ele fica um pouco estranho, um pouco diferente. Pelo menos esse é o meu modo de pensar e vai ser, nesse ano de 2025, meu modo de atuar na Câmara de Vereadores. O Paulo e o prefeito têm uma convivência mais próxima, trocam ideias, conversam, pensam no futuro? Olha, a gente tem, na campanha que a gente fez, a gente era próximos, digamos que quase que convivia diariamente, né? Mas cada um agora tem a sua função e além da parte política, a gente tem uma grande amizade, né, ao longo dos anos com o nosso prefeito. Então, o nosso diálogo sempre se procura o respeito mútuo de ambos, né? A gente tem também as nossas conversas
quando é necessário, e nós não temos que marcar uma hora para a gente conversar. E eu acredito que da parte dele também, pode ser com qualquer outra pessoa, qualquer outro legislador, não tem aquele detalhe de vai falar com o prefeito somente com hora marcada. Ele é uma pessoa muito aberta ao diálogo, ele é bom de conversa, bem receptivo, mas também temos as nossas divergências. Nem sempre a gente vai haver uma concordância de ideias, mesmo sendo em prol da nossa população. Sim. Porque quando a gente bate numa conversa, quando nós discutimos, independente do tipo do assunto, ou teor do assunto, a gente está discutindo ou pessoa simples, ou vereador, ou o chefe do executivo, ou o chefe do legislativo, mas quando essa discussão, sempre ele tem uma finalidade só: o bem-estar da população. É somente esse detalhe. Se houver embate, se houver entraves entre executivo, entre legislativo, a gente não está pensando para um bem próprio nosso. Eu não sei se o senhor me entende, Júlio. A gente está pensando sempre naquelas pessoas que estão ali e que cada pessoa ela tem o seu jeito, a sua maneira de agir, a sua especialidade, a sua crença, enfim. A gente não tem uma convivência diária com essas pessoas, mas a quem quer que eles se aportam quando eles têm alguma necessidade. E todos têm, né? Todos têm. Indiferente de sua posição social, indiferente de sua crença, todas as pessoas elas têm as suas necessidades. A gente costuma dizer, uns mais, uns menos, mas todos têm. Nós, no mês passado, convidamos, inclusive, o prefeito de Ipiranga do Sul para vir aqui, para nós conversar, trocar ideia, para que a população da região conheça melhor esse homem que cuida do município de Ipiranga do Sul. Mas nas duas oportunidades a agenda dele estava complicada, né? Inclusive uma delas ele precisou viajar com certa urgência. Mas leve a ele a informação, se possível, de que nós não mudamos de ideia, queremos ouvi-lo, né? Antes tarde que nunca. Sempre, sempre. A gente quer ter o prazer aqui de trocar algumas ideias e saber o que pensa, né? Também o prefeito de Ipiranga do Sul. Paulo, nós estamos se encaminhando para o final da nossa entrevista. Ser vereador e principalmente ser presidente do Legislativo é uma tarefa de igual ou quem sabe até maior a importância do que ser o prefeito ou o vice. Porque aquilo que o prefeito e o vice executam, na sua totalidade, passa lá por vocês, né? Precisa do sim ou do não do vereador, né? Exatamente. Todo o projeto que o executivo manda, todo o projeto que o legislativo cria, ambos se cruzam. É um trabalho de união. Por isso que eu comentei anteriormente que cada projeto, como eu fiz o dia 30, antes da sessão extraordinária que teve, que eu conversei com os líderes das bancadas e expliquei o meu modo de trabalhar, geralmente para que a gente não tenha surpresa. E também a gente comenta com o prefeito. Prefeito, antes de qualquer projeto executivo, nos informe o que está acontecendo. Porque geralmente o vereador, como que é o intuito desta fala, é mostrar quem que é o vereador. E geralmente o vereador, ele é somente conhecido a cada 4 anos, a cada eleição. Ou pode ser um erro nosso mesmo, que a gente tem que também fazer a nossa meia-culpa, ou também pode ser um descrédito do nosso povo. Porque eu acredito assim, que o executivo, por ser um candidato só, ou 2 ou 3 candidatos dentro de um município, 2 ou 3 pessoas, ela tem uma maior visibilidade do que os vereadores pré-candidatos
que muitas vezes somam 20, 30 pessoas, embora sendo todos conhecidos. Mas a partir que o vereador ele começa a desempenhar o seu trabalho, que ele começa a procurar o trabalho, que ele começa a se empenhar e ir buscar na população. Eu costumo dizer, e disse na minha campanha, vocês não deixem de procurar a pessoa que vocês deram o voto de confiança, que vocês assinaram um cheque em branco lá, para ele representar vocês durante os 4 anos. Então, por isso, eu reafirmo aqui e digo que os eleitores, o nosso povo, ele tem também uma certa obrigação de vir nos cobrar. Ele nos avalizou para nós estarmos lá. E como eu digo também que eu quero ser cobrado perante aos meus eleitores, que a gente tem alguma ideia de quais que sejam, mas também tem muitas pessoas que votaram por algum outro tipo de pensamento. Então eu não estou aberto somente para aquele número de votos que eu fiz. Eu estou aberto para ouvir e para conversar com todas as pessoas que residem, que trabalham, que são eleitores de nosso município. E a população lá acompanha mais de perto o trabalho de vocês? Vão lá na Câmara de Vereadores, assistir às reuniões, conversar com os vereadores, antes e depois da reunião? Qual é o interesse que a população tem pelo trabalho de vocês? Olha, ultimamente até existem, não são muitas pessoas que acompanham as sessões presencialmente. Mas a partir da última legislatura foi implantado a transmissão da sessão via rede social, via Facebook. Então as pessoas, por ser mais cômodo, de ficarem nas suas casas, mais. Eles começaram a se aproximar mais. Inclusive alguns até nos cobram como que seria melhor a forma de nós se expressarmos dentro da Câmara. De nós, quando estivermos falando, ou discutindo, ou votando, ou mesmo anunciando um projeto de lei, simplesmente a gente não fizesse as abreviaturas. A gente falasse na íntegra o que significa o projeto de lei número tal. É referente a quê? É baseado a quê? Para que irá servir? Então essa cobrança começou a ter, e isso é muito bom. Falando o português, trocar em miúdos. Exatamente, e eu acredito que até mesmo a gente que esteja atuando, nós não somos sabedores de tudo. A gente tem que estar todos os dias para cada tipo de projeto, para cada tipo de situação, a gente tem que estar de acordo com as leis, porque a Câmara de Vereadores é a casa das leis. Então a gente deve seguir as leis. Então, digamos assim, geralmente, como a gente diz, quem geralmente entende de leis são os próprios juristas. E a gente não é um jurista, a gente é apenas um legislador, né, Ju? E a Câmara de Vereadores é considerada a casa do povo, né? Se na casa do povo se fala diferente do povo, aí se não combina, não dá, né? Exatamente, daí fica o entendimento, fica precário. E muitas vezes também se entende que as pessoas, se não for naquela forma que dizia o mais antigo, esmiuçado, as pessoas podem entender da forma que eles quiserem entender. Não por má vontade, não por má fé, mas por eles não entenderem mesmo. Então eu acho que é um papel nosso, enquanto estarmos à frente do Legislativo, da gente conseguir transmitir as falas que estão na parte jurídica, como é feito na própria parte jurídica dos projetos, a gente conseguir transmitir em palavras que o próprio povo entenda e saiba o que realmente está acontecendo lá. Tá certo. Para encerrar, algum assunto polêmico à vista na Câmara de Vereadores, não? Não. A gente está agora à frente aí, né, no ano de 2025. A gente, como eu te falei antes, Júlio, a gente começou bem. A gente começou com um entendimento aonde que eu procurei repassar para os meus colegas a forma de atuar. E eu acredito que, se for dessa forma, eu acredito que todo o ano vai ser
desenvolvido um trabalho somente com o pensamento de nosso povo. Então a gente não vai ter problemas maiores. É óbvio que sempre haveremos, sempre vamos discutir, sempre vai ter suas opiniões diferentes, cada um vai ter a sua ideia e tem que ter, porque é uma casa, é algo democrático. Então eu acredito que assim, de projetos, tanto do executivo como do legislativo, eu acredito que a gente não terá algum problema maior, não. Você também acredita que a política é a ciência que nos ensina a conviver com os contrários? Olha, e tanto que eu acredito como que na primeira vez que a gente foi eleito, eu fiz e pretendo fazer, de chamar os pares para a gente conversar antes. Então, a prioridade em si, quando a gente está discutindo uma ideia, quando a gente está propondo uma ideia, nós temos que ouvir também a outra ideia. Independente dessa outra ideia, Júlio, ela ser boa ou ser ruim, mas nós temos que ouvir. Porque dela a gente pode tirar muitas coisas proveitosas. Se não for usado então agora, pode ser usar futuramente. Uma boa discussão faz bem, né? Faz muito bem, faz muito bem. Uma boa discussão onde que a gente sempre procure frisar, como eu frisava na legislatura passada, porque pode ser que no calor de uma discussão a gente acaba de fazer algumas colocações que outras pessoas entendam que sejam ofensivas. Mas eu sempre procurava dizer, se eu me reportar ou alguém me entender mal nas minhas falas, por gentileza venha conversar comigo, porque a minha intenção, em particular como pessoa ou como legislador, jamais é ofender a qualquer pessoa ou a qualquer legislador. Paulo César da Pavinato, o Paulo Boca, leve o nosso abraço à comunidade querida de Ipiranga do Sul e obrigado por ter aceito o convite de vir aqui para nós bater esse papo, trocar essa ideia e deixar aqui muitas informações, não só para a população de Ipiranga, mas para toda a nossa região. Olha, o meu agradecimento é especial a vocês aqui, você, Júlio, pessoal do AU, em especial porque nessa parte pública, digamos assim, é o primeiro acolhimento que a gente tem, é o primeiro convite fora de nosso município que a gente tem, porque a gente nunca teve. Então o agradecimento meu é especial a ti pela entrevista, é especial ao pessoal que compõe a equipe e principalmente vou levar o recado ao prefeito Marco sobre o que você me comentou e a gente está e sempre estará à disposição de vocês para qualquer eventual possibilidade de nossa fala ou dos demais colegas e legisladores da nossa Câmara, que são em número de 9 vereadores. Que bom. Bom trabalho, Paulo. Muito obrigado. AU Online, a informação em tempo real.